Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos caminhando, graças a Deus, na Quaresma. Tempo de mudança. Somos convidados a vivermos a santidade. Ontem nós vimos Pedro, Tiago e João lá no Monte Tabor. E eles contemplaram a glória de Deus na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E ali eu dizia que o que eles contemplaram ainda não foi o que eles iriam contemplar. Mas que nós precisamos levar uma vida de santidade, para que um dia também nós possamos contemplar a glória de Deus. E vai ser maravilhoso, meus irmãos. Vai ser demais. Mas é preciso que nós levemos uma vida santa. É por isso que nós, nesse tempo da Quaresma, nós estamos corrigindo os nossos erros. Quantos erros que nós temos? Isso tudo consequência do pecado original. E nós precisamos nos corrigir, porque nós precisamos chegar ao ponto máximo, que é o céu. Só chegaremos no céu se nós vivermos lutando pela santidade aqui na terra. E hoje o convite de Jesus, que está em Lucas, capítulo 6, do versículo 36 até o 38, é esse, que nós precisamos ser misericordiosos. Como o nosso Pai do céu é misericordioso. E como nós gostamos de falar isso, né? Deus é misericórdia, Deus é misericórdia. E quantas vezes nós falamos isso para justificar os nossos pecados, para permanecermos no pecado. Na verdade, nós deveríamos dizer que Deus é misericórdia na intenção nossa de dizer, eu preciso mudar de vida. Se Deus é misericordioso, então eu também preciso ser misericordioso. Mas há uma justificativa. Se diz que Deus é misericordioso para justificar o pecado e continuar no pecado. Você é desse tipo? Se você está vivendo desta forma, então, meus irmãos, meu irmão, eu te convido, você, meu irmão, eu te convido, vamos ser misericordiosos, como Deus é misericordioso. Vamos perdoar como Deus nos perdoa. Meu Deus do céu, se eu fosse levar em conta, ou melhor, se Deus fosse levar em conta a quantidade de pecado que eu cometi, desde o momento que eu tive consciência na minha vida do que é o certo e o que é errado, até o dia de hoje, meu Deus do céu, era para Deus não perdoar, não. Não era. Não era para Deus ser misericordioso comigo, não. Não era. Mas quando eu olho toda a minha vida e vejo quanta coisa que eu fiz, claro que não foram coisas grandiosas, né? Deus me livre de essas questões de matar, de roubar, isso não. Mas se você está dentro disso, pense, Deus poderia simplesmente me deixar de lado, mas Ele não nos deixa.
É para Ele nos deixar. Mas Ele não nos deixa. Mas nós temos uma mania, meus irmãos, de querermos a misericórdia de Deus, de querermos o amor de Deus, de querermos o perdão de Deus, mas chega na nossa hora, nós não queremos perdoar. Nós não queremos que Deus nos julgue, mas no entanto nós estamos julgando. Nós estamos dando sentença para essa ou para aquela pessoa. Estão vendo como nós estamos num tempo favorável, como nós vimos lá na carta aos Coríntios, no dia da quarta-feira de cinzas? Eis o tempo favorável, eis o tempo de conversão, eis o tempo de mudança de vida. O tempo é esse, o momento é esse. A quaresma é para isso. Não vamos brincar nesta quaresma, meus irmãos. Você tem sido misericordioso. Padre José Augusto, você tem sido misericordioso. Você tem julgado e sentenciado as pessoas. E o perdão? Quanto tempo? Esse dia eu conversando com uma mulher, ela dizendo que como é difícil o esposo dela, ela ama o esposo e ama muito, mas ela dizia como é difícil quando acontece uma coisa, ele fica ali de bico grande e leva dias, dias, e ela procura conversar e ele ali, é como se estivesse comendo ela aí na unha, como se diz na expressão, né, popular, aí apertando ali, destruindo ela por dentro. Não está sendo misericordioso, não está dando perdão, mas no entanto na hora que reza, vai lá, Senhor me perdoa, Senhor me perdoa. Mas como que Deus vai conceder esse perdão? Como é que Deus vai ser misericordioso se não há misericórdia da nossa parte? E olha que eu estou dizendo da nossa parte, porque eu estou incluído nisso, não estou aqui me colocando como santão, não. Como eu preciso mudar. E Deus vai medir, como Ele está dizendo assim, Ele vai medir a minha vida de acordo como eu meço a vida do outro. Ser misericordioso, meus irmãos, não é ser conivente com o pecado do outro. Tomemos muito cuidado, porque tem gente aí que diz assim, eu sou misericordioso, então o outro está no erro, faz as coisas, e tá, eu sou misericordioso. Não, não é assim. Nós, com caridade, olhe bem o que eu estou dizendo, com caridade, nós corrigimos o outro. Agora, como é que vai se manifestar a misericórdia? Depois que falamos, não vamos julgar, vamos ser misericordiosos, mas se a pessoa não quer, aí é problema dela, é ela com Deus. É que as nossas atitudes, elas não podem ser igual às atitudes dos outros. Lembre-se desses dias que Jesus disse, aquilo que deseja fazer para o outro, faça você para ele. Lembremos lá da lei do talião, que dizia, se teu irmão te fez o mal, odeie-o, mas o que fez o bem, ame-o. E Jesus diz, não, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos. É assim que nós precisamos viver. É assim que nós precisamos estar nessa quaresma. Está vendo? É fácil, meus irmãos, fazer a penitência lá de não comer doce. Mesmo que você diga, não é tão fácil assim, você está conseguindo. Quando você chega esses tipos de penitência, amar o inimigo, rezar pelos que nos fazem o mal, aí, meu Deus do céu, a coisa fica aí, nós queremos, não é bem assim, não sei o quê, e aí falamos, mas Deus é misericórdia, Deus não vai levar em conta, não vai levar em conta, claro que vai, porque é o que Ele está dizendo, não julgueis, não sereis julgados, sede misericordiosos como vosso Pai do céu é misericordioso,
Dai-vos será dado, e uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medides os outros, vós sereis medidos. Nós seremos medidos de acordo como nós medimos o outro. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. O pecado mortal não hei de morrer. Que a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima, e desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e a sua Mãe Maria Santíssima. Sede misericordiosos.